Uma das ferramentas da gestão de riscos é justamente a transferência dos riscos. Isso a gente pode traduzir de uma forma muito simples, que é a contratação de um seguro, mas isso é muito resumido. A gente vai discutir hoje justamente qual a importância do gerenciamento de riscos dentro das seguradoras, como é que as seguradoras enxergam isso. Fique com a gente nesse super papo com um especialista. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui em mais um Papo com Especialista, programa do Fórum de GR, onde a gente reúne alguns especialistas aqui que participam com a gente nos grupos e convidados para falar de temas de interesse do nosso público. E hoje aqui eu tenho o privilégio de receber dois grandes amigos aqui, né? Além de grandes Feras do profissionais, né, mercado. Fabrício? Depois a gente pode contar das resenhas. Não vai dar Então, tempo. acho que é melhor focar no tema, né? Então, Tatiana Leite, muito Oi, bem-vinda. Léo, muito obrigada, A gente Fabrício. que agradece. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. E o nosso digníssimo Helbert Teles, bem-vindo. Ô, Léo, obrigado pelo convite, Fabrício. Prazer estar aqui com vocês. Muito Nossa. obrigado mesmo. Vai ser muito legal ficar esse tempo com vocês aqui. Boa. Vai ser ótimo, sem dúvida. Então, só antes da gente começar, né, a explorar essas grandes feras, vamos dar os nossos recadinhos É iniciais. importante, a gente tem bastante coisa para informar. A gente já avisou lá atrás para você que acompanha que esse ia ser um ano bem cheio de atividade do Fórum de GR. E para variar, a gente tem os nossos eventos. A gente está muito próximo aí já do 5º encontro presencial do Fórum de GR, que é o nosso principal evento do ano. Também tem o Precar, que é um grande evento. Mas esse é o próximo, então você que está nos acompanhando já sabe da agenda. Dia 13 de maio, Exato, né, aqui em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças. Já deixe na sua agenda, já providencie aí o seu ingresso, porque no final a gente, por mais que alerte, né, sempre fica o pessoal que deixa para a última hora, infelizmente, tem ficado de fora. Então, é uma grande oportunidade para encontrar grandes feras, grandes referências do mercado, como os que estão aqui hoje. Acho que participam com a gente, acho que desde o primeiro, né? Desde o primeiro. O Teles já furou algumas vezes comigo aí, ele tá no meu caderninho, mas acho que a Tati participou Sempre, de todos, né? De todos. Fiel. Isso aí. E a gente tem um É um aviso momento importante especial. que hoje, exatamente hoje, até a meia-noite, é a virada de lote. Então aproveita que a partir de amanhã já tem um novo lote disponível, claro que com preço diferente. Então, para quem não garantiu o ingresso, aproveita durante essa transmissão até o fim do dia de hoje. Bacana. Então, vamos partir para os trabalhos? Vamos lá. Então, ó, deixem na sua agenda, 13 de maio, esperamos vocês lá no Fórum de GR. E só lembrando os pré-cargas, dia 16 e 17 de setembro. Para quem tem essas agendas concorridas, já deixa marcado aí também para poder participar lá com a gente. Serão outros 2 grandes eventos que a gente vai falar logo em breve. E começando os trabalhos aqui, vou pedir uma gentileza, se é que é possível, para fazer uma mini apresentação, um mini currículo. Posso começar por você, Tati? Sim, pode, Léo. Então vamos lá. Para quem não conhece, Para quem não faz conhece. um resumo aí, por favor. Bom, para quem não conhece, eu sou a Tatiana Leite. Comecei a minha carreira na gestão de risco na década de 2000, entre lá 2000 e 2001. Uma profissional recém-formada em administração, que tinha como foco a carreira financeira, e que por um convite participei de um processo seletivo, fui contratada por uma empresa de prestação de serviço de gerenciamento de risco que ficava em Curitiba, e fui, né, para quem conhece do assunto GR dentro da gerenciadora, fui um posto avançado. Começou bem. Comecei bem, né? Mentira, que ele divertido. também é só para puxar a sardinha pro lado dele, Isso. entendeu? Elite. E aí me interessei pelo assunto, né? Causei algumas polêmicas na empresa que eu estava trabalhando, mas eu acho que polêmicas do bem, porque até então eu era recém-chegada, fiz vários questionamentos, quis entender do que era
o segmento de transporte, né, a logística. O que que era gerenciamento de risco? Para mim era tudo muito novo, né? E aí eu vou denunciar. Eu peguei aquelas tecnologias antigas, né, que a gente fazia checklist e não funcionava, o problema do satelital, enfim. Muito ainda lá no Muito lá, princípio, bem no né? princípio. Então, fiz vários questionamentos, isso despertou a atenção da diretoria, me fizeram um convite e eu vim para São Paulo como uma gerente trainee. Né? Para quem conhece, um gerente de contas, de contrato, mas eu era uma trainee. E deu muito certo, né? E assim, óbvio que eu senti bastante dificuldade, eu era uma pessoa recém-chegada no mercado, eu não tinha embasamento nenhum de conhecimento de transporte, muito menos de gestão de risco, então eu me senti na obrigação de me debruçar, conhecer, e foi assim também que eu conheci bons profissionais de tecnologias que nos acompanham até hoje, né? E tive a oportunidade de me desenvolver e fazer gestão de carteira, de clientes, atendimento, gestão de projetos, de programa de gerenciamento de risco. No segmento de gerenciamento de risco, eu acabei avançando, né? Passei a ser coordenadora da área, depois mudei de empresa, fui trabalhar na empresa onde nós trabalhamos, né? Todos nós, Todos né? nós trabalhamos e foi uma excelente escola, né? Eu fico muito feliz porque tinha uma visão estratégica, operacional diferenciada. E em determinado momento, né, continuei ali no mercado de prestação de serviço em gerenciamento de risco e recebi um convite de uma seguradora para fazer parte de um processo seletivo e entrar como analista de risco dentro da companhia de seguros. E eu acho que é engraçado que quando a gente chega, a gente fala, nossa, eu sou a especialista. Poxa, eu vivi Sei tudo. várias situações diferentes, vários projetos diferentes, eu sei tudo, né? Eu gerenciei contas, clientes do segmento de bebidas, eletrônicos. E aí, quando você chega, eu falo assim: o que eu aprendi até aqui não me leva à frente. Eu preciso dar um passo atrás e entender o que é fazer gestão de riscos de uma maneira consultiva, que Mais dentro das conectada ao mais conectada ao business. business, Aham. exatamente. Então foi também um grande aprendizado, porque fazer parte de um grupo internacional, inclusive, com visões e experiências em gestão de risco diferentes, ainda que seja no transporte, mas com modais de transporte diferentes, características socioeconômicas muito diferentes da nossa. Então, foi um aprendizado, assim, né, gigantesco. E aí, fiquei nessa companhia por quase 8 anos, experimentei fazer, né, todo o apoio do time de subscrição local, também para contas, programas mundiais, assim chamados, né, são contas atendidas por outros escritórios, que tem um pedaço no Brasil, então foi muito enriquecedor, e aí continuei, né, fui para uma segunda seguradora, né, e ali eu também tive a oportunidade de dar um passo a mais, que é fazer um processo de gestão de risco, não apenas dos segurados, de entender como é que funciona o processo, a dinâmica de gerir o negócio, de como a gente aceita um negócio, como a gente faz ele ficar rentável, Como porque estratégia da companhia, né? estratégia da companhia. Porque assim, quando você olha para a gestão de risco dentro da seguradora, a gente tem um papel extremamente importante que muitas vezes é tornar uma pólice rentável, né? Ou então trazer conhecimento a respeito de um segmento que possa trazer o olhar da seguradora. Ó, eu tenho um apetite para esse tipo de Sim. risco, eu Ou preciso como entender equilibrar como aquela equilibrar. conta ali dentro, né? Exatamente. E aí, na segunda seguradora, já também com um olhar de gestão de portfólio, né? Que Você abre um pouco mais o olhar. e aí é uma visão analítica, e Uhum. aí você inclui números, e não no formato de subscrever o risco, mas assim, olhar como é que tá, se ele é saudável, Uhum. como é que a gente anda, né, no portfólio para crescer para um segmento a mais ou menos, né? Então, por Mas tem uma visão de exemplo, produto até. de produto, né? Uhum. Então, assim, a gente vai olhar mais para embarcador ou para transportadora? A gente vai olhar no transportador para um segmento, por Que exemplo, atende X ou Y. químico, Aham. exatamente.
E foi extremamente interessante, né? Então, e aí, agora na terceira, né, já posso pedir gol no Já Fantástico? pode. Já De pode música. sim, né? É música, né? Ah, É a música, é assim que fala, né? Não, pedir não música. entendo nada de futebol, mas assim, a música do Fantástico, né? Isso. Tô indo para a terceira seguradora também com esse papel. Então, assim, foi eu do zero, né? Eu acho que com o tempo fui ganhando musculatura e hoje eu estou, né, na terceira seguradora também auxiliando a fazer esse papel de apoiar o negócio, né, com a gestão de risco. Muito bacana. Depois a gente vai, durante o papo aí, vai explorar aí, que tem uns detalhes, acho que São de bem quando legais. as experiências aqui se Isso, encontram, né? E eu acho que tem bastante pra gente comentar. com certeza. E você, Teles, faz um resumo aí pra gente também. Por onde. Bom, o legal de tudo isso é que eu sou o mais novo de todos, né? Ah, Então com eu comecei certeza. bem depois de vocês. Na área, Novo né? não é, novo Na é. a minha trajetória começa no Exército, né? Eu fui oficial do Exército aqui no Brasil, na tropa por aproximadamente 4 anos. Eu falo aproximadamente 4 anos porque no ano em que eu teria minha promoção para o posto de primeiro-tenente, por questões do governo, tal, houve um corte e aí, enfim, nós não conseguimos o pessoal, uma parcela daquela formação, daqueles profissionais não pôde continuar. E aí, eu lembro que, na sequência, assim, eu lá pensando em algumas coisas, que rumo tomar, eu vou passar um dado que talvez acho que vocês não conheçam. Mas nessa empresa que todos nós aqui por onde nós passamos, mas antes dela ter se consolidada no mercado, ela tinha um outro nome, né? Sim. E eu vou até falar esse nome para Sim. vocês aqui, era a NGV. Sim. E aí, vocês não sabem disso, mas eu acho que se eu tivesse entrado nela naquela época, talvez eu seria um dos profissionais de GR, um dos mais antigos no Brasil. Por quê? Quando eu saio do Exército, eu recebo um convite para trabalhar num PA da Osram, lá em Os Osasco. primeiros, Aham. né? E aí, eu lembro o Coronel Newton Zimmermann, e eu servi com o filho dele. Nós servimos juntos no quartel. Foi muito engraçado, ele conversou comigo e tal. Aí, depois de uma semana, eu decidi dar uma guinada geral na minha vida, eu vou para os Estados Unidos. E eu retorno à empresa para falar, Coronel, eu lembro até hoje, militar, recém saído do exército, eu cheguei, permissão para falar com o senhor. Aí ele, chega aí, o que foi? Olha, Coronel, ele me viu assim com o pacote de uniformes na mão e tal. Eu falei, comandante, não vou poder ficar. Ele, por quê, rapaz? Pô, tomei uma decisão, vou para os Estados Unidos. Vai ser melhor para mim e tal. Eu acho que. Tem certeza? Aí pensei, ele falou, não, tudo bem, vai numa boa, segue aí a vida e um dia a gente se encontra. Depois de muito tempo fui encontrar com a filha dele, o filho dele, então eu retorno ao Brasil. Só que lá nos Estados Unidos, eu embrenhei para uma outra área, e lembrando, estudava Direito no Brasil, saí daqui no 4º ano da Universidade de Direito. Fiz 2 cursos lá numa universidade, um curso de extensão, de MBA, extensão. Ou seja, faz aquela disciplina, só aquela disciplina. Se porventura você quisesse cursar o MBA lá ou uma faculdade nos Estados Unidos, você teria aquela matéria eliminada, você veria como um crédito. E a minha cabeça abriu para outras ideias, e uma delas era a administração de empresas, que eu vi que era um leque maior onde eu poderia atuar. Dos Estados Unidos, depois eu vou para o Canadá. Então, nos Estados Unidos foram quase 7 anos, Canadá 3 anos e meio, quase 10 anos fora. E nos Estados Unidos, no Canadá, eu aprendi a gestão de risco patrimonial. Eu não sabia, eu tinha a ideia clara na minha cabeça, porque no Exército tem uma das funções que permeiam aquilo ali e você passa por aquela área, que eles chamam de o S4, que é o oficial administrativo. Então eu prestava atenção em algumas coisas que aconteciam. E tive, assim, um pouquinho de uma noção de como atuar, mas aprendi bem numa das maiores construtoras hoje, que é a Brooksfield, construtoras que têm empreendimentos no mundo inteiro, e lá eu pude atuar com isso e retorno ao Brasil. Quando eu retorno aqui, uma das coisas que estavam claras para mim, eu falei, já sei que eu vou estudar, eu sei que eu vou concluir. Estudei um pouquinho, gosto pra caramba, e vocês me acompanharam um pouco. E foi muito legal, porque quando eu retorno ao Brasil, meu network era pequeno, era bem limitado ao militarismo, não conhecia, mas pessoas do nosso mercado, que também oriundos das Forças Armadas, essas pessoas puderam me orientar aos caminhos que eu tinha que tomar aqui. E aí, num dado momento, começa a minha história na gestão de risco, no gerenciamento de risco em 2012, 13, 14,
até a metade de 2015. Consegui, então, uma oportunidade de ir para uma seguradora internacional. Não imaginava isso, honestamente. Mas eu lembro que quando a gente não sei se vocês lembram disso, a gente se reunia todas as sextas-feiras para tomar um Sagrado. café. E aí eu falava assim, Tati, para eles assim, eu falava, galera, a gente tem que mexer o doce. Porque era uma expressão que um sargento falava para nós quando a gente era aluno. E o que significava aquilo? Pô, pensar em algo um pouco mais além. E as coisas deram certo. Deram tão certo que, muito semelhante a isso que a nossa amiga Tati aqui falou, eu comecei nessa seguradora multinacional. Depois eu passei por 3 países, eu falo. Passei por uma seguradora alemã, depois eu vou para uma seguradora japonesa e hoje estou numa seguradora americana. E isso realmente trouxe isso que ela mencionou aqui, essa musculatura como um profissional do mundo corporativo. E foi uma escola. Eu também agradeço muito pela empresa pela qual eu passei, que foi de fato uma escola. E aqui eu até deixo assim, um highlight aqui, um destaque. Não é porque você está aqui, Léo, mas muitas vezes, em muitas reuniões em seguradoras com outros profissionais, eu já mencionei o teu nome, porque você foi um dos caras que me ensinou bastante. Você e outros nomes que eu tenho aí na cabeça, eu lembro direitinho você explicando certas coisas para mim sobre determinadas situações, e aquilo foi entrando na minha cabeça, e eu falei, cara, aqui é o caminho. Então, se eu pegar essa ideia, construir isso de uma maneira legal, e aí depois com o tempo as coisas foram acontecendo, né? Um grande amigo nosso de mercado, eu lembro, o Diego Beretta, amigo nosso, ele trabalhou lá na minha integração. E eu fiz uma pergunta para ele foi muito engraçado, que ele falou assim, poxa, mas você mal entrou aqui e já tá perguntando como faz para chegar em tal lugar? Aí eu falei, putz, acho que não devia ter perguntado, né? Aí isso foi de manhã, à tarde ele me chamou e falou, vem cá, vamos trocar uma ideia. Aí ele falou bem assim, ó, essa frase não me saiu mais da cabeça. Ele falou assim, aprende bem isso aqui, Teles, aprende bem isso, porque o mais difícil você já tem. Eu falei, o que que é? Ele falou, ó, cara, eu vi seu currículo. Ele procurou saber lá. Falou, eu já vi que você tem uma noção legal do inglês e você vai... Ele falou, você tá no caminho. Depois disso, eu marquei almoço com ele. Assim que eu vou para a primeira seguradora, eu marco um almoço com o Beretta. Isso eu posso falar, porque ele sentou comigo mesmo. E hoje nós sabemos, né? Ele ocupa uma posição de destaque no mercado. E ele falou, cara, tu tem sempre que olhar isso, olhar aquilo. E eu fui anotando o que Fez ele uma falou pra mim. mentoria. Cara, ele foi num shopping, aí eu fui anotando tudo. Então, assim, eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que ele colocou no meu caminho, porque você não constrói nada sozinho. Você precisa de Sem pessoas, dúvida. né? E, Sim. então, eu sou testemunha viva disso, prova viva disso, de que pessoas, por onde eu passei, sempre me ajudaram. Fabrício, eu lembro, nós sentávamos próximos ali na empresa, então eu podia trocar experiências com ele, com você, com outros grandes amigos do mercado. E hoje eu tô aqui e eu vou falar para você, parece que foi ontem, né? Foi ontem, porque, assim, não tô falando agora questão de idade, nada disso, mas eu ficava olhando assim para você, olha a Tatiana, olhava aqui o Fabrício e outros nomes, o Diego Beretta, e entre tantos nomes, né? Patrícia, podia falar vários nomes, o pessoal do patrimonial como um Degan, que é um cara respeitado pra caramba, Júnior e outros nomes. Então eu ficava pensando assim, cara, como é que eu vou fazer para chegar perto desses caras, assim, um nível de profissionalismo mesmo. Eu nunca tive vergonha de falar isso. E uma das coisas que eu sempre fiz, né? Você deve ter reparado, eu levantava a mão e perguntava, mas é assim mesmo? E eu tenho essa mania de anotar as coisas. É uma questão bem, assim, anota, eu leio, gravo, decoro e eu copio aquilo que é bom. Não preciso inventar a roda, né? Isso é um diferencial. Bom, assim, cara, eu fico até emocionado aí. Acho que todo mundo, todas essas nossas trocas, eu acho que estão muito válidas e nos trouxe uma bagagem muito importante, né? Eu estava comentando aqui um pouco antes da gente começar também com a Tati. A Tati foi minha chefe em central. De verdade, eu acho que num cargo de gestão mesmo, né? Eu acho que, pelo menos do universo que eu tinha conhecimento ali, eu acho que foi uma das primeiras mulheres a ocupar uma posição, principalmente na GV, que a gente sabe que tinha lá toda a questão do militarismo e Sim. etc. Sim. E, nossa, quantas vezes também me ajudou, me ensinou. Então, acho que isso foi uma grande escola, também concordo. Foi. E acho que justamente por esse perfil, acho que ali ninguém tinha
muito essa vaidade. Então, todo mundo dividia e, ao dividir, aprendia mais um pouco, né? Acho que cada um de nós deixou um pouco e levou muito daquilo ali. Acho Sim. que Com é certeza. muito bacana e um grande abraço também para todos os outros Todos os colegas aí que outros. você Citou, mencionou são que fazem fantásticos. parte aqui da vida de cada um de nós, né? Com certeza, eu acho que a grande escola. E até vocês tocaram no ponto aí, justamente os dois falaram muito semelhante da questão da transição. Que você toma aquele primeiro choque de realidade, você é um gestor de risco muitas vezes operacional, que está acostumado a atender o cliente, né, de uma forma como gestor de contas muitas vezes, ou um gestor de operações. E aí você entra na seguradora, que é esperado outro perfil. Detalhe um pouco mais para mim, começa por favor, Tati. Qual é esse perfil esperado de um gestor de risco? Qual que é a atividade mãe de um gestor de riscos na seguradora? Eu costumo, inclusive, agora na companhia que eu estou, trazer até para o time que eu atendo, assim, eu vendo o meu business, né? Uhum. Para que eles também tenham interesse em conversar comigo. Mas um gestor de risco dentro da seguradora, para mim, ele é um profissional. Primeiro de tudo, ele é um profissional que ele precisa gostar de processo. Ele precisa não precisa viver todos os processos, mas ele precisa gostar de entender processos. Por que eu falo isso? Porque você tem que estar antenado no business, que é basicamente o seguro que é vendido pela empresa que você está. Então, a relevância de você ter o olhar analítico para o negócio, pró-business, né? Para que a seguradora consiga fazer negócios. Então, a análise do processo é extremamente importante. Às vezes, no dia a dia, um gestor operacional, você está ali executando, então você não olha o todo do processo. Você não tem uma visão de entender como é que o seu cliente funciona e como você se encaixa no negócio pró-business, né? Do cliente com uma policy. Segundo, é um olhar estatístico, analítico, para que você possa ser assertivo na consultoria que você vai colocar naquele negócio. E baseado Em em dados, fatos, né? em fatos. Então, assim, não dá muito para a gente copiar e colar a mesma coisa sempre. E um gestor de riscos, ele precisa estar antenado com o momento socioeconômico da onde ele está inserido. O que isso quer dizer? Se você trabalha só no segmento nacional, você precisa entender desde as commodities até as situações de greve, guerra, situações mais atípicas, como, por Balança exemplo, comercial. balança comercial, Rio de Janeiro com as suas oscilações de problemáticas de segurança. Por quê? Porque isso tudo tem a influência de como você vai colocar uma análise de risco junto ao time de subscrição. Você entender, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o agro e as suas culturas e como cada safra funciona e o que é a entre safra, como você coloca uma análise de semente, fertilizante, defensivo e não só o que está na balança, né, comercial do commodity, um grão, um café, é extremamente relevante, porque você consegue colocar um olhar com o subscritor se ele pode apostar mais ou menos, se ele vai ter mais perdas ou menos perdas naquele período em que ele coloca o risco, ele aceita aquele risco. Tá? Então, às vezes nem sempre você vai escrever uma regra dita de gerenciamento de risco como é conhecida pelo mercado. Às vezes você emite uma opinião técnica que vai trazer para ele um drive. Olha, eu acho que eu não vou nesse risco porque mesmo que eu faça uma ótima subscrição, a probabilidade de talvez não compensa. Exatamente, tem coisa não compensa. que vai dar mais retorno. Exatamente. Então, assim, o gestor de risco, né, dentro do negócio inserido, ele tem um papel consultivo, mas exige mais de você, vamos dizer assim, dedicar mais tempo olhando. Eu sempre falo assim, você tem que ter uma visão holística, uma visão preventiva e uma visão reativa. Não dá tempo pra dizer uma vez só a regra e depois esquecer. Exato. Então, assim, holístico. Holístico tá, você conhecer o momento socioeconômico, você conhecer as mudanças do mercado. Agora, sei lá, a bola da vez é um andaime.
Nossa, a mercadoria que nunca foi assim, visada, painel pouco tempo solar. atrás agora. E aí, de repente, aparece um outro produto. Então, você tem que entender o que está acontecendo por trás. Tem, né, um olhar mais, né, complementar. E o reativo é o quanto que você olha para uma carteira que foi colocada e toma uma decisão de fazer uma revisão junto com o time de subscrição, né? Eu acho que é bem revisando isso. as regras, Exato, etc. Né? exato. E você, Teles, o que você complementa aí? Qual que foi a grande virada? Quando você me contou naquele posto de gasolina, você não vai lembrar dessa, mas eu lembro. Como é que foi? Quando você estava fazendo essa virada aí que você comentou, você não Ah, vai lembrar disso. A gente estava abastecendo as viaturas lá, ó. E você falou para mim, alguma coisa assim, tipo, ó, amanhã eu vou formalizar. Não sei se você vai lembrar disso daí, lembro não. sim, Depois lembrei. a gente. Mas eu lembrei. Enfim, só um recorte aí que Eu lembro. minha memória às Bastidores. vezes funciona. Olha, e tudo isso que a Tati falou, assina embaixo. Essa é a ideia. E junto, faça um complemento. Principalmente o profissional que vem de uma gerenciadora de risco, quando ele sai de lá. Essa mudança do mindset que cara, algo que tem que ficar claro e ela tem que acontecer. Quando eu estava na outra companhia, essa companhia japonesa, eu tinha uma equipe muito grande. E ela é a maior equipe de gestão de risco dentro das seguradoras, né? Ela tem, se eu não estou enganado, hoje são 23 pessoas. Né? E eu fui um coordenador Montado técnico na lá. sua época, eu acho. Né? Com 23 pessoas, eu fui coordenador técnico. E eu também tinha uma galera legal junto comigo, uma equipe muito boa. E alguns já eram oriundos de seguradoras, mas boa parte vieram das gerenciadoras de risco. Então, o primeiro ponto que você tem que mudar na cabeça do camarada, porque ele vem ali com a gana, ele vem ali, não, é o seguinte, já sei que rouba em tal lugar, esse produto vai ser, ele é muito visado para o roubo e tal. E aí a gente, né, aquela famosa frase que a gente fala muito no mercado, o cara quer colocar o time dos Vingadores atrás do caminhão. Seria o sonho, todo mundo, né? Se eu pudesse colocar o que eu gostaria, o que eu acho, o que a Tati acha, o que você acha, cara, o que o Fabrício pensa, vai ser lindo. Só que aí eu caio... Às vezes você inviabiliza o negócio, né? Justamente, aí eu caio nessa questão, cara, eu tenho que ter essa visão holística, como ela bem mencionou. Entender, para mim foi assim, quando eu entrei, eu falei, bom, agora que eu tô aqui, a primeira coisa que eu identifiquei, cara, os meus stakeholders, os famosos clientes ali mais diretos, aqueles que podem me causar problemas, entre aspas, não é bem um problema, mas são aqueles que necessitam mesmo do meu trabalho. Área técnica, área de subscrição. E eu lembro que eu acabei criando uma ideia minha, uma prática minha, não é que eu criei, veio à minha mente, com certeza quem já fazia isso. Então, quando o subscritor precisava de algo, eu recebia um e-mail, eu ficava lendo, li umas 2 vezes, falando, será que ela quer dizer isso nesse parágrafo? O que eu fazia então? Eu simplesmente levantava o meu caderno, eu ia lá à mesa do subscritor. Só que isso foi legal de um lado, mas causou um certo probleminha do lado, porque você acaba acostumando mal todo mundo, né? Era o tal do levanta da cadeira e vai lá E aí resolver, você né? tem que levantar. E aí, na época, eu ainda não era gestor de equipe. Eu era um analista sênior e eu aprendi muito também com esse gestor, gosto de mencionar o nome dele, o Wanderson. Ele me ajudou pra caramba, cara. Que ele falava isso pra turma lá, ele fazia na reunião mensal, ele falava, galera, não pode vir só com a cabeça da gerenciadora. Isso é bom ter, mas você tem que ter esse tino comercial, o tino da seguradora, entender o que ela busca. E aquilo eu ficava com isso na cabeça. Então eu comecei a olhar e eu falei, cara, eu vou lá entender. Então e aí chegou num nível, cara, num ponto muitas vezes, que o subscritor, a equipe era grande já. Aí o subscritor falava assim, não, vou esperar o Leonardo voltar de tal missão, vou esperar a Tati. Isso acontecia comigo. Vou esperar o Teles chegar. Quando o Teles chegar, eu quero sentar com ele, que eu quero... E isso, cara, foi abrindo a mente e tal. Aí depois tem um segundo momento, que é onde você vai lidar com o elo principal de todo esse player do mercado, que é o corretor, porque ele que traz a produção, né? A famosa produção para dentro da seguradora. E você entrar na mente dele num bom sentido. Do que é? Entender o que ele precisa, porque convencê-lo, né? E aí eu falo, você não tem que falar sim para tudo, você vai dizer o seu não muitas vezes, mas um não com embasamento técnico, Sim. saber, se não souber na hora, espera um pouquinho que eu vou consultar e eu vou trazer essa resposta da melhor maneira possível, entender isso que ela muito bem falou, os produtos, né? Os produtos assegurados. Então, o transportador, ele tem uma visão do negócio dele de como fazer aquilo rodar. Aí o Fabrício aqui é expert nisso, vai poder falar melhor do que eu ainda, porque
No final do dia, o que conta é aquilo que saiu, aquilo que de fato foi transportado. Já o embarcador, ele tem aquela ideia, bom, eu também preciso escoar, mas eu tenho que ter isso com responsabilidade. E aí, a seguradora tem a nossa figura lá dentro, para justamente fazer esse ponto de equilíbrio, porque o subscritor, cara, o subscritor, se você falar para ele assim, como você aprendeu a subscrever, ele consegue chegar num consenso comum ali e falar, olha, a Escola Nacional de Seguros me passou tais e tais instruções, eu tenho a minha vivência agora. Se você falar da gestão do risco, não. Isso não tem uma faculdade, não tem uma... Apesar que hoje Muita coisa temos às profissionais... vezes aprendeu por essa bagagem. Na que bagagem. a Aí gente você fala comentou, assim, né? você lembra. Eu, por exemplo, posso dizer que a minha maior experiência foi na siderurgia. Quando eu começo lá na GV, siderurgia, contas como CSN, Ibrames, aquela lá de Pindamonhangaba, Novelis, um pouquinho de ArcelorMittal, e por aí vai, você acaba tendo uma visão mais clara do que está acontecendo. Depois para a parte de eletrônicos, umas coisinhas assim. E com o tempo você vai entendendo. E o que é legal que eu falo, essa transição, concluo nessa parte dizendo assim, você vem de uma gerenciadora e passa para o lado da seguradora, você não tem que abandonar suas raízes. Não é isso. Sempre vai ser válido quando um cara da tecnologia sentar à sua frente lá, você sabe que ele não vai poder, vai pensar 2, 3 vezes antes de falar alguma coisa. Mentir para mentiroso, né? Pô, vou mentir, né? Eu não sou um expert em tecnologia, mas conheço boa parte do que acontece. Então, assim, eu claramente vou conseguir sentar ali, conversar, falar, amigão, me dá a real para a gente chegar num denominador comum e vamos em frente, vamos tentar chegar no melhor cenário possível. Mas é importante, viu, fazer tem que ter essa virada de chave na cabeça, porque senão, cara, você vai se deparar com pessoas assim, que o cara, você mal termina de falar um negócio, ele já cospe a regra, ele não quer nem saber se é de manhã, tarde, noite ou madrugada que vai acontecer a operação. Ele fala assim, ó, escolta uma segunda tecnologia móvel e, enfim. Quadradão. E fica naquilo, de prateleira. E aí cai nisso mesmo que a Tati falou, você vai chegar a analisar, e eu acho que o que vai diferenciar no final do dia é o cara que olha casa a casa. Eu tenho hoje, posso dizer, e já fiz isso nas outras casas pelas quais passei, com certeza vocês têm passado por isso também. Você tem 2 corretores que tem 2 contas distintas, mas que atuam no mesmo segmento, só às vezes mesma região até, mas são corretor A, corretor B, segurado A, segurado B. Mesmo segmento, mas certamente você vai ter regras e procedimentos e condições de gestão de risco totalmente diferentes. Porque tem aquele, infelizmente, que vai se preocupar mais e que vai se preocupar menos. Sim, então você tem que tratar de forma diferente os diferentes. Isso Essa é a questão, cara. E deixa eu aproveitar aí que é um ponto que a gente já até discutiu aqui algumas vezes em outros papos aqui, para ver se vocês também têm essa mesma percepção. O que eu, assim, fazendo a meia-culpa e, enfim, se quiserem faça também ou não, mas a gente já falou muito disso, que a gente muitas vezes dava soluções genéricas. Vai um pouco no que você falou. Por exemplo, eu atendia defensivo agrícola, tabaco e eletrônico. Tudo E igual, muitas né? vezes, de verdade, muitas vezes fazendo de novo a meia-culpa, você Mas eu propunha achava- soluções Eu achava que era assim também. Então, Copia e cola. Eu então pensei, calma aí que deixa eu colocar a provocação. Eu acho que principalmente na gerenciadora, eu fiz muito isso. E depois, quando eu passei por um operador logístico e agora na seguradora, eu percebo quanto que a gente fazia dessa solução genérica. Isso, aí eu estou dizendo no aspecto geral do mercado. Vocês acham que ainda tem muito? Que às vezes você tem que chamar a atenção e falar, amigão, você nem foi lá na operação para entender como que funciona, onde que o sapato aperta. Então não vem aqui. A gente dá até um exemplo assim: teve um roubo de 50 mil numa operação de distribuição. Aí você chega lá com um plano de ação que vai custar 5 milhões para implantar na frota inteira. E eu já fiz isso. Então, enfim, vocês às vezes têm que dar uma orientada nesse sentido. Ainda tem muito esse tipo de solução sim, genérica. Eu acho que são 2 pontos que eu acho que são importantes que você colocou. Primeiro, é você tentar trazer uma solução, uma receita de bolo, né? Sem entender se você tem... Eu vou usar uma expressão. Se você tem tempo para colocar aquela receita
produzir aquela receita e colocar no forno e sair no tempo que é necessário, É. né? Esse é o ponto. O segundo é você, além de trazer essa receita e falar, é isso, é você não ter feito uma análise para saber se era realmente, ela era adequada para aquele risco, né? Por exemplo, eu tô tendo roubo na distribuição. Mas você trouxe uma receita que era para longo percurso. Sim, e às Não vezes tem para uma nada a ver com a frota distribuição. de 2.000 veículos. Exato. Então, assim, eu, né, como profissional, no início da minha carreira, sofri quando eu fiz a transição para a seguradora, porque você vem ávida e dá uma solução. E como nem sempre na seguradora você vai ter as informações assim rapidamente, às vezes, né, é muito comum, né, Teles? A gente recebe uma informação preliminar do risco. Ou até mesmo um cliente que já estava na companhia, ou que a gente analisou e ele não tinha sinistros, e você não tem hoje dentro da companhia de seguros, assim, uma análise completa do A cliente. própria situação de bid, você não tem nem tempo para Às vezes fazer ele essa análise. entra numa operação Exato. diferente, né? Então, você não teve tempo de preparar o material, entender como é que ele funciona, a logística dele. Então, você dá uma primeira solução e era aquele choque, porque aí o cliente ficava insatisfeito, né? Então, assim, eu acho que isso ainda está muito presente no nosso mercado, né? E eu falo não só do profissional que está dentro das seguradoras, né? Assim, os profissionais que estão recém-chegados, eles têm mais costume de fazer isso, né? Até eles ganharem musculatura, né? E também, de certa forma, terem algumas discussões técnicas com alguns corretores, porque a gente tem vários corretores especialistas regionais que conhecem do seu negócio, conhecem do seu segmento. Acho que é importante a gente comentar que a gente está num país continental e que cada região pode ser considerada um outro país quando a gente fala de logística, transporte e seguros. Então, às vezes, você dá uma solução e ele vai sofrer com isso, né? Então, eu acho que ainda tem bastante, e não só na seguradora, mas nas gerenciadoras também, de risco. Concordo. Então, às vezes a gente, até porque a gente, vamos dizer assim, o gestor de risco dentro da seguradora, ele não olha o todo. A gente olha, né, a gente Macro. tem ali um 20-80, eu faço um trabalho Faz de o Pareto ali um e vai Pareto e olhar, você às vai vezes, o maior pegar acúmulo, né? os principais clientes, os maiores limites né, que tem uma exposição, as contas que precisam ser tratadas em relação a resultados, segmentos específicos que tenham alto valor agregado e também uma, né, exposição, mas você não olha tudo o que a subscrição faz, por isso que você faz um trabalho de ter um protocolo de gestão. Então, quando a gente recebe um pedido, vem o gestor, né, da gerenciadora, e ele às vezes nem conhece do que o cliente faz e dá uma solução, é bem isso, né? Então, assim, Sim. Vem ainda, muitas vezes, essa solução eu acho que genérica. ainda é um desafio a gente fazer os profissionais, né? Assim, a gente convencer os profissionais que eles precisam dar um passo atrás, que a gente fez bastante isso. Uhum. A gente fazia bastante. Que é analisar, trazer simples ali, uma análise estatística E do às vezes cliente, até, uma leitura, né? como a gente brincou, de levantar da cadeira e ir lá conhecer a Exato, operação, né? conhecer. Como E que é o- funciona. E é o Exato. passo 1 da gestão de riscos, é a análise. Né? É Não a tem como análise, você passo um é a análise. pregar uma regra se você não fez o passo 1, que é analisar E o o que você tem Teles na mão. trouxe um ponto que é super importante, e eu não comentei aqui, mas é algo que eu faço até hoje. E muitas vezes você recebe uma demanda da subscrição e eles não conhecem do dia a dia do cliente embarcador transportador, então colocam lá um e-mail solicitando que a gente faça, né? O cliente quer fazer desse jeito. Aí eu falo assim, posso te ligar? Porque hoje nem sempre a gente tá ao vivo, né? Uhum. Com home office, às vezes a gente, posso te ligar? Pode. Vem cá, me explica quem é seu cliente. Você sabe como é que ele, né? Da onde que sai a carga dele? Para onde vai? Como é que tá? Eu não tenho todas essas informações. Então vamos fazer o seguinte: coloca uma agenda de 30 minutos com o corretor Chama e ele. vamos conversar os três. E é muito mais produtivo, E porque acaba saindo exato, uma vamos ser uma solução solução mais pelo menos adequada. mais adequada para o cliente, né? mais aderente. E aí senão- também você traz o corretor para o negócio, porque ele fala, a companhia está interessada,
né? Então, eu sempre faço isso e eu acho que isso é sempre né, um fator eu de sucesso. Eu acho que reforça até assim, o papel, a importância do corretor. Exato. Porque muitas vezes, até pela própria regra do negócio, não é legal você colocar já o cliente na rodada para Exato. discutir o Exatamente. problema. Então, acho que esse é um papo legal, porque você traz o corretor para Traz fazer o o papel corretor. consultivo de, opa, deixa eu participar do negócio do cliente. E até assim, Teles, devolvendo para você, qual que é como é que as companhias hoje, ou por onde você atuou, qual que é a visão que vocês têm do lado de lá da mesa de oferecer eficiência operacional para o cliente? Porque hoje eu percebo muito isso, a gente lá mesmo não está olhando só cobertura financeira, não. Eu estou, muitas vezes, na maioria das vezes, estou preocupado mais com eficiência operacional. Eu quero dar vazão para minha operação, claro, tendo todo o resguardo, tendo a segurança, mas eu não posso engessar minha operação. Número um, ainda mais no e-commerce, é eficiência. Olha, Fabrício, eu vou falar, esse é um desafio mesmo, que ali é diário. Então, o primeiro ponto aí, né, dentre tantos ótimos aqui destacados, tem que ir lá, cara. Às vezes às vezes eu vou aos eventos assim, a gente vai de terno, né, tudo arrumadinho, assim e tal. Os eventos Mas do fórum, lógico. Nos eventos do Não, fórum, do né? fórum ele fala. Não é bem Tô assim, brincando, né? tô Assim, brincando. mas É só Mas pra não eu- perder a oportunidade de dar uma cutucada. Mas você tem que ir lá, cara. O primeiro ponto é esse aí, o Fabrício falou. Tem que ir lá e você olhar, porque você volta. Eu já voltei várias vezes de visitas técnicas e eu volto pra subscrição e falo, galera, essa parte aqui, ó, da outra operação, Não é bem assim, não. pode fazer assim. Sério, Teles? Eu falei, pode. Porque aqui, ó, ele funciona nesse horário, essa janela. E ele trabalha com essa fração aqui de motoristas. Os veículos aqui são mais novos. Aqui, devido ao local, à localização, aí você consulta o mapa de calor, uma série de coisas. Então você não pode dar o copia e cola. E até pegando só um trecho daquela primeira pergunta do Léo aqui para Tati, antes da sua, Fabrício, agora, ou seja, se ainda existe. Existe, sim. Vou aplicar a mesma regra para tudo. E eu achava que era assim também, viu, Léo? Eu achava, falava, deve ser a mesma coisa. Porque eu ficava pensando, né, cara, pô, como é que o cara escreve um plano de gerenciamento de risco? Né? E aí eu ficava olhando, li vários assim, falava, deve ser tudo igual, então vai valer. Cara, não tenho vergonha de dizer isso, Tem porque cara que não eu troca achava- nem o cabeçalho. aí eu achava, né? Depois não. Hoje, quando eu olho assim, então eu tenho que prestar atenção no seguinte, pô, beleza, essa regra ideal mas vai de encontro à necessidade lá do... Primeiro, vai ao encontro da necessidade do meu segurado, ou ela vai de encontro às atividades dele? Porque aí é o seguinte, são duas coisas bem distintas, né? Eu vou atender, tudo bem, mas eu não posso, eu tenho que estar claro o seguinte, cara, o core business do meu segurado, se é uma transportadora, ele tem que transportar. Então, como eu falei, o melhor dos mundos é colocar aquilo que a gente gostaria, mas não vai ser sempre assim. Quase nunca é sempre assim. Uhum. E aí, cara, você tem que... O que eu vejo é assim, tudo tá no começo. Então, você tem que... Quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém que é novo, que está vindo para esse lado da seguradora, ou até mesmo da corretora, mostrar para ele o seguinte, cara, olha, beleza, a sua experiência ela é válida, ela nunca vai te ser válida, mas eu tenho que analisar o seguinte, olha, o segurado, cara, o cliente final, no final de tudo, ele tem que fazer o produto dele ser comercializado de uma forma... Ele produz para alguém. Faltou lá no ponto de venda, né? Alguém Ele pisou na produz bola pra alguém. no processo. Mas assim, aí, tá, mas e aí como é que eu faço? Você tem que ir lá. Você tem que ir, cara. E assim, recentemente eu fiz um trabalho aqui no Brasil para um grande grupo farmacêutico, uma apólice de programa mundial, como a Tati falou no início aqui. Para as seguradoras internacionais, isso é muito comum, né? Esses programas mundiais de seguro, porque eles chamam de apólice guarda-chuva, que ela foi emitida em algum desses países da Europa ou na América do Norte, ou até mesmo aqui no Brasil. Mas a maioria vem de lá de fora. E aí, parte da operação acontece aqui no nosso país. Aí você vai lá, olha, cara. E aí acontece tem alguns feedbacks na hora, assim. Por exemplo, o segurado vira para você e fala: eu tô muito feliz de ter a seguradora aqui dentro, olhando e opinando. E aí você faz um benchmark ali, muitas vezes com eles, né, sobre operações. Eu não preciso citar o nome de quem eu visitei antes, mas eu falo, olha, tem um segurado que vai no mesmo ramo que o seu, ou muito próximo do seu, que ele adotou essa prática. E não tem problema algum. Você copia aquilo que é bom, cara. E ao final, quando você volta, eu lembro que eu fiz essa operação toda aí, Tati. Foi no Rio de Janeiro. Cara, foram 4 dias no Rio. E aí confesso a vocês, foi a primeira vez que eu cheguei bem perto da comunidade. Vou fazer uma pergunta para ele. Você fez seu gerenciamento de risco prévio para estar no Rio de Janeiro. Foi um negócio assim. O que eu fiz? Mapeou pessoal. rota, Eu fechei um pacote com um taxista,
que já me indicaram. E aí eu falei, ó, amigão, é você de manhã até de noite. Falei, você almoça comigo, toma café da tarde comigo, cara. Mas é você, brother. E foi mesmo. Eu cheguei perto, bem das comunidades. Eu lembro que eu tava no hotel à noite. Então, na próxima que eu ia, eu olhei assim, eu perguntei assim, cara, quanto tempo demora pra eu sair daqui até a comunidade de Manguinhos? O cara falou, o que você vai fazer lá? Eu falei, não, calma aí, eu vou lá amanhã e eu vou atender uma reunião, só isso. Ah, então tá bom. Aí ele falou, ó, o senhor me desculpe eu perguntar pro senhor assim, porque aqui essas perguntas não são muito comuns e tal. E o cara viu que eu não era dali. Quando eu fiz todo o estudo, olhei muitos galpões de armazenagem com valores consideráveis em dólar, de acordo com o que a Polis previa ali. Depois eu fui apresentar todo esse resultado, eu apresentei só o Brasil, e uma parte da Argentina. O Miguel, que a Tatiane conhece quem é, cara, ele trouxe o mesmo estudo de México, Colômbia, Equador, Panamá, e aí faltou ainda a República Dominicana, que ele iria depois. Eu até brinquei com ele, falou, bom, você deixou a República Dominicana pro final, porque você vai em Punta Cana depois. Ele falou, claro, amigo. Eu falei, então se você não for, me chama que eu vou. Nós fomos apresentar isso no Uruguai. No final, todo o quartel-general da operação da América do Sul fica no Uruguai. Cara, é muito legal isso aí. Quando o Miguel, nosso amigo aqui, a Tati sabe quem é, esse meu amigo, ele apresentou tudo o cenário desses países que eu falei e como as transportadoras principalmente se comportam. Quando você fala do Brasil, cara, eles já ficam assim. Aí uma aula. Por quê? Diferente. Eu falei pro cara, olha, sabe por que eu vou dizer, gente, por pior que seja, o Brasil já sai na frente nesse aspecto. Porque quando você fala assim, eu sou uma transportadora e vou carregar lá, eu quero atuar na operação farmacêutica do laboratório A, B, C ou D, de prima, eu tenho que ter já um nível de segurança básico que já é alto comparado começar. com outros segmentos, porque senão a seguradora nem vai olhar pra gente. Sim. Então, assim, eu já parto um pouquinho nessa A gente vantagem. acaba, positivo ou negativo, você acaba virando o melhor benchmark. Sim, Né? Sim. e aí o cara, no meio da conversa, o gestor lá no Uruguai, ele falou, cara, mas você tem tudo isso? Eu falei, não, isso aqui é o mínimo. Porque se ele não apresentar esse mínimo, Nem entra. ele falou, a seguradora não vai aceitar essa transportadora lá, porque ele também vai ter que passar no bid do embarcador, né, do dono da carga. Vai falar, ó, beleza, eu preciso de 10 transportadoras. Quando ele falou os nomes de algumas que atuavam eu já sabia de cabeça. Algumas de mercado, conhecidas de nós aqui, que nossos amigos também trabalham lá. Então eu ficava até um pouco mais tranquilo. Falei, lá é o fulano que é o gestor de risco, já sei, eu vou ligar para ele. Então eu já ligava. Então essa também é outra coisa que eu faço só esse pequeno adendo. Nesse mercado nosso, da gestão de risco, é muito importante a gente ter essa base bem construída de relacionamento também. Você aprende bastante, cria essa base de relacionamento e ela vai servir, cara, para toda a sua vida profissional. Porque num dado momento você vai precisar daquele amigo de novo. E ele vai precisar de você. Isso é natural, tá? Você divulgar boas práticas. Eu lembro, claramente, ligando para um, ligando para outro, falando, ó, eu vou precisar disso, disso, disso. E era um questionário muito maluco, porque como vem lá de fora, né? Tem umas perguntas assim, por exemplo, aonde está essa instalação, aonde esse galpão, warehouse lá está, neste local, corre perigos de alagamentos, terremotos, furacão. Eu falei, bom, no Rio de Janeiro? Não, essa Isso parte não tem, mas tem Isso não coisas Isso aqui piores. passa pro fim da lista. Aí não eu tem. falei, isso mesmo. Aí tanto é que agora, eu falei, ó, se eu voltar aqui, gente, ano que vem, 2025, se Deus quiser, eu falei assim, ó, vou fazer assim. Aí propus, falei, ó, eu vou fazer um questionário pro cenário Brasil. Aí o cara falou, poxa, o dono mesmo lá, o cara do Uruguai, falou, cara, você pode fazer isso pra gente? Olha, gente, eu tô falando, ele era o cara da parte financeira, CFO. Ele falou, você pode fazer isso para mim? Eu falei, claro, um maior prazer. Eu tenho uma noção clara do que é, um entendimento claro do que é o ramo farmacêutico e vou pegar os melhores dados para fazer as melhores práticas. Ele falou, cara, aqui é o Brasil. Eu falei para ele, no Brasil, quando você fala gestão de risco para esse segmento, por exemplo, no caso, o farmacêutico, ele por si só já aperta. Então, cara, essa mudança é principal. E aí, como o Fabrício perguntou, é isso aí, Fabrício. Se eu não pensar, tem que pensar. Eu tenho que pensar ao final como que o segurado ele vai fazer o business dele rodar. Não adianta eu pensar só do meu lado seguradora. Eu tenho que pensar também é aí que eu ganho, entendeu? E você falou que a questão do warehouse é um tema importante porque assim, não falava em furacão, não falava em alagamento no Brasil. Mas tá Só que mudando. esse cenário tem mudado muito e não só para a questão climática, é a principal, né? Mas eu acho que muitos cenários até da própria criminalidade têm mudado muito no Brasil, não que saiu de ir embora do Rio de Janeiro, mas expandindo para outras regiões. Como é que vocês acompanham isso como suporte à área técnica ali e os clientes também deveriam fazer? Qual que é
a dica de prata ainda, de ouro é só no final. Deixa eu só dar uma passagem nessa parte, tá? Se você me Sim. permite. Claro. Tem um ponto só negativo que eu destaco nisso aí. Que aí, eu vou falar, não são todos ainda os segurados que tem pessoas, por exemplo, Fabrício, não é porque você tá aqui, mas você tá numa transportadora grande pra caramba e eu sei do seu potencial, eu sei que você conhece do riscado. Então, muitas vezes eu chego lá no meu subscritor, quando eu sei que tal profissional está lá, eu conheço, eu falo, galera, não esquenta a cabeça. Tem um cara lá que sabe. Você tem uma Tem um referência cara lá ali. que sabe. Quando eu cito alguns nomes aqui, gente, é que eu posso falar com propriedade. Né? Eu vi um trabalho de um cara sendo desenvolvido na siderurgia. Tomás. Foi um oficial do exército também. Opa. Cara, eu vou falar pra vocês hoje. Quem me dera se todo tivesse um embarcador, um cara como o Tomás. Hoje, que passou pela Novelis e ocupa hoje Tanto um que cargo ele de saiu do destaque. GR, né? É um cara, o baixinho é embaçado. Essa é a palavra. Sim. Ele chegou e ele tomou a dor do cliente. Então ele falou assim, não, isso aqui é meu. Eu vou resolver isso aqui. Por que eu tô falando isso? Porque, infelizmente, não são todos, tá? Não posso falar que são todos. E aí vocês vão concordar gênero, número e grau. Infelizmente, as gerenciadoras de risco, os profissionais, deixam aquele papel de advisor, aquele papel que eu tenho que falar, Tati, ó, não vim por aqui, não, vamos por aqui. Você quer ir, Tati? Mas ó, eu tenho que te falar que aqui vai apagar a luz daqui a pouco. Ali vai estar claro. O que eu tô querendo dizer? Eles ficam muitas vezes, cara, não são todos, tá? Mas uma boa parte. Fica ali sentado No esperando. reativo. Não, ainda se fosse, ele espera o que a seguradora vai escrever. E aí ele vai pegar aquilo ali, Léo e Fabrício, e vai meter um copia e cola, não é, Tati? Esse Não é um vai- ponto relevante, porque É triste isso aí, entendeu? muitas vezes, por exemplo, o corretor volta dizendo, o gerenciador diz que, como não está escrito em apólice, na cláusula de Não gerenciamento de vai risco, não aplicar precisa tal fazer. coisa. Uhum. E aí Ou eu o falo, contrário, mas não pode como? fazer porque não está escrito. Não, e assim, na verdade a apólice, né, ela tem uma cláusula de gerenciamento de riscos, ela vai colocar ali minimamente aquilo que a seguradora entende ser o mínimo, mas um programa de gerenciamento de risco, ele não é escrito numa apólice. Sim, e ali vai ali Tá? talvez só a parte mais Exato. protocolar também. E assim, você vai colocar, obviamente, que o que você quer melhor proteger, a chamada ali sublimites, os valores onde você vai aplicar a tecnologia, utilização de, né, segurança adicional, mas existem coisas que são básicas do GR, que estão ali inerentes ao risco do cliente, que é você pré-estabelecer com ele um planejamento de rota, você dizer para ele que ele precisa ter o cuidado de não parar em áreas de risco. Sim. E dependendo da seguradora, da maneira como ela trabalha, a cláusula não vai ter ali um detalhamento totalmente completo, até porque algumas entendem que não querem entrar nesse cenário. E aí a gente percebe que alguns consultores, algumas empresas de gerenciamento de risco não têm essa habilidade de trabalhar isso, espera receber, né? Mas voltando no seu ponto de armazenagem, voltando no seu ponto de olhar, né, nosso país continental. As mudanças loucas, né? As mudanças loucas. Primeiro, né, eu acho que eu vou fazer uma reflexão. Eu acho que o ano passado, a situação do Rio Grande do Sul trouxe pra gente uma reflexão, né, sobre o quão é importante a gente olhar as questões relacionadas às situações climáticas, não só para aceitação de um risco, falando aqui como seguradora, mas como a gente apoia os clientes a ter um plano de crise, de contingência. Isso é incomum ainda, né? É super. Mas assim, Só queria confirmar. É uma exato, suspeita que eu tenho, eu super. acho. São raríssimos os segurados que trabalham, né, nesse formato, principalmente para transporte, né? Mas esse é um ponto, porque quando você teve o Rio Grande do Sul totalmente alagado, eu vivi uma situação ano passado, né, em que um cliente farmacêutico precisava fazer entrega de medicamentos para um órgão de saúde público. Como é que chega? Como é que De chega? barco? Né? Então, foi toda uma tem que missão. levar num blindado, tá? Mas Exato. tem uma canoa jet ski blindada. rastreado. Uma Bote carga blindado. de, acho que 50 milhões de reais. Uhum. Então, tinha todo um esquema já pré-estabelecido de protocolo de segurança, porque isso saía aqui da região de São sanitário. Paulo, sanitário. Vacinas, então tinha a questão do tempo de validade ali Não pode deixar faltar para mesmo não na descongelar. Então, você tem todo lá, né, uma caixa preparada
para manter aquela temperatura. Então, a gente tinha um protocolo de 48 horas Já para sofri entregar. muito com isso. E Mas- aí, assim, como é que a gente chega naquele local? E assim, você na região você não tinha empresa legalmente constituída para fazer o acompanhamento de segurança. Você não tinha, a transportadora estava com os locais todos inundados, assim, alagados, eles não tinham veículos. Então, foi montada uma situação de guerra. A gente conseguiu reunir alguns profissionais que fizeram vídeos, né, e tudo, e a gente conseguiu montar. Então, assim, eu acho que é um ponto que a gente precisa começar a incluir na nossa análise cuidadosa de entender quais são as áreas que têm propensão ao alagamento, que vem mudando a situação climática para armazém, para transporte rodoviário, que não é o deslocamento em si sofrem, não é só o armazém. Então, causas naturais de diversos tipos. A gente tem vendaval, tem granizo, tem um alagamento, né, natural por chuva ou por barragem, né? Então, acho que é importante. O outro ponto é você olhar a região onde você passa a ter a movimentação de distribuição de carga com mercadorias que são visadas, e aí você tem a invasão de armazéns, né? E a gente percebe que quando a gente fala do país ser continental, tem regiões que a gente não tem segurança. A gente tem lá. Ou o cara Nem acha público e que nem tem, privado. Nem tem só o porteiro desarmado o lá, o porteiro Zé, e acho que e o aquilo cão é dele, né? Que suficiente. fica lá do lado. O doguinho Mas assim, caramelo. mais do que isso, às vezes assim, as empresas, os clientes, transportadores, eles não têm cultura de montar o processo. Aí eu volto lá na leitura do início, né? A gente tem que ter uma leitura de processo. Você precisa Visão entender holística. não só o que você usa de segurança, né? Mas o que é a E prática. o que está acontecendo também no Controle entorno, né? o entorno, controle de acesso, quem você dá permissão, com quem você trabalha, quem você contrata, se não são pessoas confiáveis, porque o gerenciamento de risco começa antes do processo da invasão, porque às vezes você tem pessoas dentro de casa que passam a E informação. que vão atuar justamente nas brechas, né? Exatamente. Então E deixa eu aproveitar só, aí, Teres, depois se você quiser complementar aí, fica à vontade, mas queria aproveitar até que você tocou num ponto aí dessa experiência, quando a gente extrapola um pouco o cenário Brasil, e eu queria só aproveitar aí essa experiência de vocês, que eu sei que ambos aí já têm propriedade para falar. Vamos dar um exemplo do cenário local aqui. Nesse ano de 2024, a gente viu aí recentemente o pessoal anunciando sobre os números de roubo de carga, e a gente continua ali naquela faixa de 1,2 bi ano. Quando a gente olha para a parte dos sinistros de trânsito, né, o novo termo para os nossos acidentes ali, a gente está falando algo em torno de 14 bi. Ou seja, é muito além, mais de 10 vezes, vamos pensar assim. E, pelo menos na minha ótica, eu ainda vejo o pessoal muito mais focado no roubo do que na prevenção, no nosso cenário aqui local. Quando a gente extrapola, primeiro assim, se vocês também têm essa percepção, e segundo, quando a gente extrapola para essas operações América Latina ou até globais, isso se inverte em outros cenários ou também às vezes fica ainda refém dessa questão de olhar só o que está mais na mídia, o que causa um efeito mais talvez danoso para a empresa em imagem, etc. O que vocês enxergam? Assim, vou tomar sua palavra depois de ser completa, mas assim, a minha leitura desde o início, quando eu comecei a ter experiência de trocar, né, a figurinha com os gestores de risco que estão em outros países, é que as empresas, né, tanto o embarcador como o transportador, eu vou falar América do Norte, América Central. A América Central, principalmente por conta da cultura da América do Norte, ela sempre teve muito mais preocupação com o acidente do que com o roubo. Porque você tem uma questão da responsabilidade, né? Sim. Que está ali Os diretamente, danos os danos envolvidos, ambientais, Até ambientais, etc. terceiros. e a terceiros, Aham. principalmente, né? Porque a questão da responsabilidade do transportador e até mesmo, né, a sua autorização de trabalho, a sua licença está amarrada a como ele, de fato, né, performa ali no dia a dia. Então, sempre foi uma preocupação. Então, eles sempre foram um passo à frente
em relação ao Brasil com relação à prevenção de acidente. Tanto é que quando você olha para o mercado internacional de transporte, você encontra muito mais ferramentas, tecnologias voltadas para a prevenção de acidente Uhum. do que roubo. Né? Então, assim, eles começaram bem antes que a gente. Apesar de eles terem, vamos dizer assim, um valor que é alto, né? Mas eles têm muito mais, disposição, preocupação, e disposição tá em atento desenvolver aqui. projetos para isso. E o roubo, eu entendo que, eu acho que, eu diria que de 6 anos para cá, isso passou a ser uma necessidade, né? Mais, assim, direta, né? Eles começarem a ter um programa que não só uma consultoria, quando a gente fala de seguro, mas uma atuação direta com Mais o operacional cliente, mais mesmo. operacional, olhando o México, Estados Unidos, Uhum. em algumas regiões específicas, que é onde você tem mais problema, né? E não é só no rodoviário. A gente Até pode porque a gente citar viu, ferroviário, a né? gente viu também muita empresa de logística americana Exato, e da América no geral vindo para o Brasil e levando de volta daqui para lá na bagagem um pouco de exato, inteligência de exato. GR, né? E quando a gente olha para a Europa, a mesma coisa, né? Eu acho que e isso tem um fator social, né? Uhum. A imigração de várias pessoas, né? A imigração por conta da situação de guerra faz com que você receba Legal e imigrantes, né? ilegal. Legais e ilegais, É, e você traz pessoas de boa conduta e má Uhum. conduta, Sim. e naturalmente você que tem. levam a sua expertise também, né? Exatamente. Pro bem ou pro mal, Exato, né? bem e pro mal. Então, assim, né, situações de roubo em pernoite de posto de Aham. combustível que não era comum, minha leitura, passaram a ser muito mais frequentes, né? Em situações como, por exemplo, Itália, Alemanha. Então, eles passaram a se preocupar em ter programa de gerenciamento de risco. Então, para eles foi o inverso. E eu acho que aqui a gente ainda tem um caminho ainda longo para fazer um convencimento das empresas e investir, né, em prevenção de acidente. Bacana. E a sua leitura, Teles? Ó, só para vocês terem uma ideia, vamos pegar uns dados aqui, 2024. SUSEP. Nem eu precisar citar os nomes das seguradoras, mas se eu pegar as 5 primeiras, aquelas que se destacam na sua emissão do prêmio, ou seja, aquele, para aqueles que não conhecem, né, a gente fala do prêmio, esse nome é muito engraçado, que é a mensalidade do seguro que o cara tá pagando ali para um eventual problema. Das 5 maiores, você vai ver que se você fazer uma conta básica, eu pego o valor que eu paguei mensal lá do prêmio, aquele total, e divido pelo prejuízo, que é o famoso sinistro, né? Sinistro, prêmio sinistro, você chega numa combinação, que é o que a gente chama de o percentual da sinistralidade da conta. Uhum. 2024, grosso modo falando, eu vou falar que você pega da primeira até a quinta, flutua entre 58% a 48%, né? São 10 pontos percentuais ali que ficam no meio. Algumas com 54, outras com 53, 52, e aí o quinto lugar ali próximo de 48%. Tá, isso eu tô olhando no sinistro. Agora eu vou chegar no valor da mensalidade paga, do prêmio emitido, daquele prêmio que de fato ela conseguiu captar, né? Contabilizar na sua dentro da sua companhia de seguros. Você pega ali da maior, que passa pouco mais de 1 bilhão de reais, 1,55 bilhão de reais, e chega ali no quinto lugar ali com um pouco mais acima de 390 milhões de dólares, de reais. Nós estamos falando de 3 bilhões 160 milhões de reais, ok? Pô, é um valor considerável. Agora eu vou passar um dado para você. Cara, essa sinistralidade lá que flutua entre 58 a 48, mais da metade está concentrada no acidente. Uhum. E avaria. Acidente e avaria. Né? E aí, assim, e às vezes você vai olhar assim, uma conta gigante, uma operação gigante de um segurado, e ele paga lá um valor mensal de prêmio de seguro considerável, atrativo, que você fala, pô, legal. Não, cara. Tinha uma máxima lá que uma vez um professor da Escola Nacional de Seguro falou assim, ó, se paga muito prêmio é porque certamente tem muito sinistro. Então é uma máxima. E é clássica essa daí. Aí você começava assim, você acaba ficando meio maluco, né? Depois você pensa, caramba, é que eu, né? Falar uma coisa, o cara fala assim, não, foram só 50 mil de reais de vazamento ali. Não, ali foram só 80 mil reais de uma carga que tombou, mas voltou ao lugar depois, mas o prejuízo apurado foram só de 80 mil. Foi de 80 mil.
Ah, ele pagou lá no mês, por exemplo, R$ 700 mil de prêmio. Você pensa assim, até ele alcançar aquele valor vai demorar. Uma conta bem de padaria que você faz na cabeça no momento. Cara, mas quando tu pega no montante, só que não é só aquele segurado que a gente tem na carteira, tem vários, né? Soma. Aí você faz aquela soma, cara, você começa a ver e fala, caramba, a margem de lucro começa a diminuir. Então, cara, o que eu vejo nisso aí tudo? O roubo, o evento do roubo, essa é a percepção que eu tenho. Ele é muito psicológico na cabeça da seguradora. Vamos falar, se a seguradora tem uma cabeça, vamos falar assim, né? Se a seguradora fosse uma pessoinha ali, quando eu chego lá pra Tati e falo assim, Tati, tive um evento, uma segunda de manhã, ela vindo do final de semana dela, maravilhoso lá. Tati, teve um evento. Já muda Aí o quando eu humor falo todinho. assim, tive um roubo de... Aí, meu, já bate Do aqui, quê? você fala, como Onde? assim, Quem? né? Quando? Você fala... Mas se eu volto, por pior que seja no sinal, eu falo, Tati, eu tive um acidente lá com o segurado e tal, é como se ainda o cérebro desse aquela amortecida. Fala, não, é só o acidente. Não é, cara. Aham. Como Então, se fosse algo já previsto, previsto, ou e que não comum, vai né? causar aquele impacto A assim própria tão... palavra Porque, acidente, por isso que tirou, porque né? quando você... Aí vocês vão concordar comigo, cara. Eu não sei como é que é na transportadora ao certo. Mas, cara, quando a gente tem um roubo de um valor expressivo dentro da companhia, cara, isso gera um estresse ali, porque tem que entender como que aquilo aconteceu. E aí começa a puxar aquilo que ela falou, toda a parte do processo foi cumprida, Com tudo aquilo ali, o que que falhou, né? o que ou quem falhou, enfim, vão chegar num consenso. Quando você fala do acidente, óbvio, né? Tem aquelas questões que você fala assim, aí chega lá um camarada, assim, do nada, uma voz do além, e fala assim, Um "Não, foi sábio. só uma severidade." Tipo, é uma severidade que vai custar milhões. Então essa preocupação, ela tem que ficar, Léo, cada vez mais. Eu vou falar pra você uma coisa, hein? Eu vou falar aqui. Se uma companhia de seguro hoje, falo sem medo de errar, cara, se ela reduzir o seu percentual de acidente, você bem conservador, bem tranquilo, em 25%, meu amigo, ela vai, ela vai ganhar Vai subir umas posições no ranking ela aí, vai falar pelo assim, menos. cara, mudei aqui de patamar, eu tô falando de acidente. E aí, nossa, existem maneiras, né? Existem metodologias a serem aplicadas, mas aí eu faço um outro gancho aqui, cara. Quando eu comecei no mercado de seguros, eu comecei com o resseguro, primeiro. Quando eu vou para a segunda casa, na seguradora, aí a gente chama de retail, né? O seguro na ponta mesmo, né? Aquele seguro que fica para mim. Porque a resseguradora é a seguradora da seguradora, né? Só se der muito Então, problema, pra né? chegar a Que água ela até ali entra, demora um né? pouquinho. Mas quando chega também, meu amigo, às vezes, muitas vezes chega enchente. arrebentando. Mas na seguradora, eu comecei a pensar assim, quantas vezes eu fui em reuniões que eu voltei e meu diretor perguntava, e aí, Teres? Eu falava pra ele, chefe, não há nada pra se fazer. O senhor pega a caneta e desce a caneta. Por quê? A gente tá falando aqui de tudo aquilo que a gente entende como a melhor prática, as melhores práticas. Não é o ideal, mas vou chegar perto do ideal. E o que seriam essas melhores práticas? Aquilo que eu penso, entendo a necessidade, vou lá, apresento algo, quebra a cabeça para deixar o máximo viável possível, mas ao final você corre o risco de escutar assim, não, cara, Não não, quero fazer. não quero, não faz sentido para É mim. cultural, né? Aí ele pode falar a Cultural. seguinte Ter um frase acidente massa que a gente cultural. cansou de escutar, eu pago seguro para isso. Tá É, bom. cultural. Cara, é aquele lance, a seguradora, ela tem seus dispositivos legais para aceitar o seguro, né? Mas tem que fazer sentido para ela também. Então, é muito complicado isso, porque você, como a Tati falou, o camarada lá vem cheio de ideias, né? Principalmente quando a gente sai da gerenciadora de risco. A gente vem cheio de ideias, quer mostrar o nosso melhor muitas vezes, e a gente vai nas melhores intenções mesmo, porque a gente quer resolver o problema. Mas é difícil, cara. Você tem que convencer o outro lado da mesa e mostrar para ele, cara, a importância disso. E eu participei uma vez de uma reunião com um grande embarcador internacional, que tava eu e um outro amigo, e aí foi muito legal, todo mundo se apresentando assim, e dando o cartão.
e aí, tudo bem? Como é que você tá, Tati? Tal, beleza? E era assim, ó, cara, tinha uma seguradora contra seguradora, ou seja, tinha um co-seguro, tinha a resseguradora, meu, um negócio Tinha um assim, painel. gigante, era um painel, um roadshow ali. Mas ali já tava o seguro fechado, cara. Ou seja, era eu e a Tati que íamos estar lá, por exemplo, Só para formalidade. representar ali, né, a parte da gestão de risco das seguradoras, você ali como co-segurador tal. E, cara, Cada foi um muito engraçado. apresentando sua fatia ali do E foi negócio. muito engraçado. A reunião não tinha começado, Tati. E aí todo mundo vai daqui, o camarada do segurado, que tinha o poder da decisão, ele pegou um café, ele adoçava aqui, mexia, oh, beleza, pessoal, bom dia, bom dia. Olha, quero começar a reunião dizendo o seguinte. Não, ele falou que quero começar a reunião. Ele falou assim, eu quero só deixar uma palavra aqui inicial, foi isso que ele falou, uma palavra inicial aqui. É que eu não acredito em gerenciamento de risco. Juro. Aí eu fiquei na mesa ali, sentei e falei, bom, tem o jogo aí do Candy Crush aí, Podemos alguma ir embora coisa, já? podemos, acabou, não sei. Cara, isso eu na fila do pão pra chegar pro cara e falar que. Só que aí, no primeiro momento, cara, eu confesso que eu saí de lá, eu vim no carro, falei, cara, uma distância dessa que nós dirigimos, vai escutar isso aí? Eu falei, então vambora, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, pô, é verdade, aí tínhamos que ir lá na primeira vigência uma vez ao mês para os comitês de risco. E eu falava pro meu amigo, eu falava, cara, tem que ir lá mesmo, Que fria. né? Tem que ir. Aí você fica assim, só que com o tempo, até falo, foi eu e o Wanderson na época, foi muito engraçado. E eu falava assim, Wanderson, temos que ir lá, meu. Ele falava, não, cara, nós vamos lá. E eu falei, pô, mas fiquei desanimado com essa frase aí. O cara, não, mas nós vamos convencer. Começamos a pegar dados da própria operação dele e boas práticas que estavam acontecendo no território nacional, com operações pouco semelhantes a dele, e fomos mudando, cara. Isso foi mudando. E hoje é um outro mundo. Hoje eu sou co-segurador, ressegurador. Eu tenho uma parte de resseguro nessa operação. E quando eu fui lá recentemente nesse roadshow, eu fiquei olhando assim, falei, caramba, cara, ainda bem que as coisas Mudou mudam. um pouco. Você plantou lá. Mudou, porque, então, assim, tem essa preocupação, vai muito disso, o lado da seguradora de querer apresentar, e tem também do cliente em querer fazer, né? Eu acho que assim, o acidente ainda é muito cultural, porque eu acho que a maior parte das empresas ela não consegue fazer a famosa conta do iceberg, e todo mundo conhece aqui, o que tá aparente, o que tá ali na ponta, o que E tá o que para tem baixo. tudo para baixo ali, que é muito Tudo para maior. baixo é muito maior. O fato você muitas vezes fica com o veículo parado, no caso do transportador, se é um acidente que envolve vítima, ele vai estar com o veículo apreendido e ele deixa de ganhar dinheiro, mas ele não sabe fazer esse cálculo. Então, assim, tem vários custos ali, né? O gasto que ele tem, de fato, que não é só mercadoria. Então, ele não sabe como lidar com isso, e eu acho que até pelo fato da gente ser um país que respira transporte rodoviário mais que 60% da nossa malha, né? De tudo que Tudo que trafega, você né? trafega. E muitos dos casos, as empresas de transporte e até mesmo os embarcadores, de alguma forma, começaram lá como motorista ou como alguém que ajudou no transporte. Então, acho que isso pode ficar para depois. Então, isso é cultural. E o que a gente fala, né? Muitos deles começaram pela dor, né? E não foi pelo Uhum. amor, né? Foi por Necessidade. por uma necessidade. Então, acho que isso é bem cultural e, assim, o que o Teles comentou aqui, acho que, assim, é como você convence, né? Como você traz isso como ferramenta, como você traz como mudança mesmo de processo. Porque eu recém saída de uma viagem agora, né? Fui para uma regional Nordeste para atender alguns corretores e a gente foi tentar trabalhar um segurado que ele só tem acidente. E ele é um ex-motorista de caminhão, dono de uma empresa atacadista, com vários veículos próprios, e sem uma disciplina de jornada de trabalho com os motoristas, assim, pré-estabelecido para que eles tenham descanso, sem uma disciplina de como trabalhar em horários específicos. E aí, qual é o resultado? O resultado é desastroso, porque em algum momento você vai ter uma distração, você vai sofrer um acidente, e até mesmo como você prepara, né, o motorista. O outro lado do acidente, eu acho que também é extremamente grave, é que a cultura do embarcador, que eu acho que a gente não pode deixar de destacar isso. Vários dos embarcadores se preocupam em fabricar, em
produzir ali a sua embalagem, colocar a equipe de logística para escoar a mercadoria, mas quando chega no momento de acomodar a mercadoria dentro do veículo da maneira correta, não contratam empresas de prestação de serviço, né? Os chapas, o que vai fazer o carregamento, da maneira certa. Até Então as não tem embalagens. estudo. Até as embalagens e o estudo de como faz isso. E aí você vê um veículo tombando, você vê um veículo que não se sustenta, porque aquele carregamento não foi feito A certo. própria embalagem, A às vezes, própria muito embalagem, muito frágil. frágil, né? Então, assim, além do acidente, você tem uma questão séria no Brasil de avaria. E avaria que é inerente ao processo de carregamento. Uhum. Não é uma avaria que foi causada por um terceiro, né? Então, às vezes a mercadoria chega, não tem nenhum problema no trânsito rodoviário, mas ela já chega avariada no destino final por conta da maneira Só, às vezes, como uma ela foi carregada. insuficiência da embalagem Então, ali, sim, né? então assim, o seguro acaba, vamos dizer assim, meio que absorvendo. É de fato, uma transferência de risco, que nem sempre ela é, assim, monetariamente falando, né? Financeiramente falando, pro segurado é boa, mas ele vai ter uma situação agravada porque ele não consegue trabalhar isso, né? Pô, Tem, agora tem que fazer o nosso break aí tem para que os fazer um break, recadinhos de deixa os novo. convidados tomarem uma água, porque o papo aqui vocês estão vendo que tá muito Isso intenso, um aí. papo muito de qualidade. Mas a gente tem que fazer aqueles recadinhos, né, Léo? Então vamos de novo lembrar, né? O quê? Dois pontos Quais? principais. Me conta. De novo, gente, dia 13 de maio Opa, teremos aí o próximo encontro presencial do Fórum de Deixa eu anotar aqui GR. que eu vou ver se eu vou. Acompanhe aí as redes, muito em breve, né? A gente. Eu estarei lá. Por Isso favor. aí. E você estarei também, também. hein? Não Sim, eu vou estar lá. vem dar golpe aqui, não. E também muito para quem nos acompanha nas redes ou passe a acompanhar, que vai ter aí bastante novidades sobre o que vai ter lá, qual vão ser os destaques Esse ano a do gente ano, vai né? repetir a dose do ano passado. A gente vai ter 2 momentos do evento. O primeiro que a gente chama de Forum Experience, que esse sim vai ser muito voltado para logística. Tanto que a gente costuma, pelo menos no ano passado, costumando que a gente fez uma vez só e vai repetir agora. A gente leva o profissional de logística, não de GR, para falar. Para ele contar para a gente aqui o que ele está sentindo de mercado, o que ele quer da gente no próximo ano. E ano passado foi uma experiência muito bacana. A gente falou de e-commerce, de mercado varejista, falou uma Foi série muito de legal, coisas né? muito legais. A gente vai repetir a dose. E aí, a parte da tarde é o tradicional fórum de GR, que a gente fala de gestão de risco de forma mais ampla, né? De forma olhando o mercado como um todo, não só o transporte. Então, por isso que a gente dividiu o evento. Mas vai ser muito legal. Isso aí. E o tema desse ano, Maturidade e gestão de riscos. dando continuidade à sequência, né? Exatamente. E também, só um lembrete para quem participa aqui com a gente, vamos fazer depois, né? O nosso sorteiozinho. Ah, vai? Vamos? Tá Tem bom, que vai. fazer, Tá pô. bom, tá bom. Vamos sortear aí o ingresso do Fórum de GR. Boa. Ingresso duplo? Duplo, Vamos, duplo, de um novo? duplo. É, legal. Então tá bom. Que aí, Quem ganhar, quem leva o ganhar, coleguinha. leva um amigo aí que acha que Que merece. merece, que precisa, enfim. Vai fazer essa boa ação aí também O que para tem que quem quer fazer se pra desenvolver. concorrer? Quem for concorrer, vai deixar o seu comentário no nossa postagem, pode ser do LinkedIn, né? Ou Instagram? Ou Instagram. Então deixa lá sua curtida, o seu comentário. A gente brinca do triplo C, né? Que é o Comentário que eu quero. comenta, curte e compartilha, Isso porque aí. faz chegar Vai chegar. a quem precisa. E por gentileza também não deixe de seguir. Depois a gente vai deixar aí os arrobas marcados aí nas postagens. As feras aqui de mercado que com certeza quando você precisar aí de uma mentoria, de uma opinião, estão aqui boas referências que Com eu certeza. particularmente já recorri muitas vezes. Então E vai ser um fica- prazer, Léo. fica essa Prazer. dica aí. Então está seguindo lá o fórum, está seguindo os nossos convidados e deixar aí o seu comentário na nossa postagem, né? É importante, assim, aproveita esse momento, participa com a gente, comenta lá sugerindo, criticando os temas aqui. O programa é para quem participa do Fórum de GR, os temas não são aleatórios, né? Então a gente traz coisas que fazem sentido para o nosso mundo. O que está acontecendo no entorno, Sim. a gente tenta trazer isso aqui para a mesa para ajudar o pessoal. E caminhando aqui, para aproveitar, infelizmente a gente tem um time aqui, senão a gente podia ficar Porque já contando passou. histórias e etc, mas vai ter Passa que ser tão rápido. Ah, vai ter que ser para as próximas versões. A gente sempre faz uma virada para falar um pouco também sobre essa questão de carreira,
deixar para quem está começando na área alguma dica, como se a gente pudesse voltar lá no início e falar para nós mesmos, olha, vai por esse caminho aqui ou faz tal coisa, que isso vai te, pelo menos, permitir pular algumas pedras que a gente talvez tropeçou e etc. Então a gente brinca que é a dica de ouro. Então vamos pensar assim, ó, vou voltar lá no passado e falar, cara, estuda isso, faz aquilo, liga de tal forma que provavelmente vai te trazer algum benefício, Sim. que você não vai dar algumas batidas de cabeça que eu fiz pelo caminho. O que que vocês fariam nessa situação? Quer começar, Teres? Pôr no fogo aí para a Tati pensar aqui um pouquinho. Uma ótima pergunta essa daí, Léo. Eu vou falar por aquilo que eu vivi, né? Obviamente é aquilo que eu olhei. A dica que eu dou é a seguinte: eu sou um cara bem pragmático. Primeiro, estudar. Eu acho que estudar você não pode. Muitas vezes o profissional hoje em dia ele sai ali do segundo grau, né? Faz a sua faculdade, tem o seu curso superior e aí pronto, ele acha que vai poder conquistar o mundo. Existem casos e casos, né? Alguns conseguiram realmente, mas nós temos visto que na atual sociedade em que vivemos, ainda mais nesse segmento do gestão de risco, transporte, seguros, tudo isso, ele exige um pouco mais. Eu sempre tive aberto, claro, na minha cabeça que os estudos me abririam portas. Segundo ponto, boas conexões. Conexões sem interesse, quando eu falo o interesse em querer tirar proveito do meu companheiro. Mas eu quero ter aquele interesse, sim, um interesse saudável de aprender. Aprender. Eu nunca tive essa dificuldade desde a época do exército. Se eu não sei, eu levanto a mão, eu pergunto. Não há demérito, nunca houve nisso, né? Quem pensa assim, teria que revisar os seus conceitos. Construir por onde você passar o máximo, aprender com aquilo que você procurar identificar quem sabe fazer as coisas melhor do que você, né? E não achar que eu não posso chegar em algo num lugar e falar, cara, eu domino e conheço. Não, eu vou sempre aprender, cara, sempre vou aprender. Então eu tenho essa ideia comigo. Graças a Deus tive a oportunidade de frequentar boas escolas fora do Brasil. Não cursei o nível superior lá, mas as poucas experiências por onde passei, cara, me abriram a mente. Quando eu retorno ao Brasil, uma das coisas que eu lembro muito bem, falou, bom, seja lá onde eu for trabalhar, uma coisa eu tenho que já manter aqui em paralelo, são os estudos. Então eu lembro que no começo eu falei assim, não, só vou tirar meu diploma aqui do nível superior e pronto. Cara, eu engatei uma lá e falei, meu, ou vai ou racha. Como a gente falava no quartel, vai chegar lá no final, cara, cuspindo sangue, eu não sei, mas você vai ter que terminar isso aqui. E era para fazer uma faculdade só. E aí eu tenho que acreditar, dar um crédito também é o seguinte, minha esposa me apoiou muito, a Daniele me apoiou pra caramba. Eu tinha só um filho na época, nós tínhamos só um filho, era pequenininho. Depois veio o segundo e eu fui estudando, pensei em fazer especialização, pós-graduação. Isso me ajudou muito. E aí, cara, eu já tinha em mente que eu queria ir para uma multinacional. Sempre tive isso em mente. Mas, graças a Deus, cara, eu tive pessoas muito boas no meu caminho. A GV foi uma excelente escola para mim. Eu não estaria aqui hoje, primeiramente, se não fosse Deus na minha vida. E segundo, a GV. Não tenho dúvida disso, porque ela foi uma escola. Nós passamos por momentos muito difíceis lá, mas que me moldaram e me trouxe uma resiliência muito grande, cara. E às vezes eu vejo, assim, profissionais que estão começando e não estou desfazendo, não. Mas é porque a gente fala, né, a famosa geração mimimi. Não é isso. Mas é aquela geração que tem que entender o seguinte, galera, onde você quer chegar? Eu nunca me conformei em falar assim, ó, a minha missão é colocar esta peça nesse lugar. Tá, e o que mais? Eu vou perguntar. E depois aqui? Depois que eu colocar essa peça aqui, qual é o próximo passo? Não, não tem próximo passo. Você vai colocar aqui e vai deixando aí. Tem gente que consegue. E tá tudo certo. Não tá errado. Só que se você almeja algo mais, aquele ponto a mais de virada, você tem que fazer o que a gente fala, né? De over delivery, né? Entregar aquele pouco mais. Eu tenho que ser o cara que... Beleza. Não uma proatividade consciente, responsável,
sem fazer show off, né? Sem querer se aparecer, não é isso. É falar, cara, eu posso render mais, eu tenho que procurar ver onde eu estou, o que que eu posso melhorar. Então, eu ficava copiando, cara, eu ficava vendo as pessoas, eu sempre observei. Modelando as partes que te interessa de cada Sempre indivíduo. observei, falei, meu, aquilo ali é legal. Eu gostava muito, desde pequeno, vou falar aqui uma pra você, que é coisa pra louco mesmo, né? Tem duas coisas que desde pequeno eu leio. O pessoal de casa vai achar maluco. Eu li muita ficha técnica de produção de CD e LPs. Ó, pra você ver como eu sou velhinho. LP e CD. Porque eu sou músico, né? Eu gosto de música desde pequeno. Então eu ficava vendo quem é o cara que mixou, quem é o cara que fez a masterização, quem tocou o piano, quem fez a parte de metais. Ao mesmo tempo, eu comecei a ler muito currículo das pessoas que eu admirava. E quando eu vim pro mundo das seguradoras, esse universo, eu comecei a ler, não tenho vergonha nenhuma de ler de todos os meus CEOs. Eu comecei a ver o que o cara estudou, o que o cara fez, por onde ele passou. Eu ficava internalizando aquilo, vendo o que eu poderia. Cara, eu falei, pô, se ele chegou ali, beleza, o caminho que ele tá fazendo é esse. Então eu procuro trilhar essas coisas, assim, seguir isso aí. Não é uma receita de bolo, né? Para muitos tem dado certo de uma outra forma, e tá tudo certo também. Não tô dizendo que a minha maneira de fazer é a correta, mas eu procuro fazer aquilo. Por último, mas não menos importante do que nada que eu falei, sempre foi a minha fé em Deus, cara. Sempre acreditei que Deus, ele vai fazer sempre a sua parte, mas desde que nós, seres humanos, façamos a nossa. É a sua. Eu não vou Não dá ficar pra deixar tudo na conta dele, Não, né? Deus não faz. Apesar de ele ter o poder único e absoluto para fazer o que ele quiser, Você não é tão ele querido assim. ele vai falar, ô, meu filho, vamos lá, faz a sua parte. Ajuda um pouquinho. Aí depois eu te ajudo. Então, assim, eu tenho certeza que Deus sempre tem me abençoado com isso, cara. Muito bom. É isso aí. E você, Tati, se pudesse dar esse recado aí pra quem tá começando. Acho que a dica de ouro, né? Quando eu volto lá no comecinho, se eu pudesse, eu teria investido mais tempo na minha formação pessoal, né? Acho que o gestor de risco, né, um analista de risco, o gerente de risco, o gestor de risco, ele precisa ter uma linguagem corporal muito legal, tem que ter segurança daquilo que ele fala. Ele precisa se preparar para falar em audiências específicas, plateias, porque você vai para cliente, você vai visitar transportadores e você precisa convencer. Nunca são conversas fáceis. Nunca né? são conversas fáceis. Até porque gerir o risco, né, é sempre na cabeça de quem não trabalha com a cultura de risco, é sempre um não. Ah, não, né? Então, às vezes você vai falar um não, mas você vai falar um não que é para o bem. Então, você conseguir conversar de uma maneira clara, inequívoca, didática, você De acordo com de o público, acordo né? com o público, eu acho que isso é extremamente relevante. Não adianta você ter conhecimento se você não tem habilidade da comunicação. Esse é o primeiro ponto. O segundo é buscar conhecimento, profundidade em alguns temas que estão inseridos ali no contexto de desenvolvimento pessoal, profissional, se ambientar em conversar não somente daquilo que você foi falar, mas sobre o que rola naquela sociedade, como as pessoas vivem naquele contexto, né? A gente, de novo, voltando, estamos num país continental. Se eu vou para a região Nordeste, eu tenho que saber me comunicar com aquelas pessoas e entender como é o costumes daquela região. Facilita muito, né, ali a comunicação. E aí, acho que assim, dica de ouro, né? Aprendam a fazer análise, diagnóstico e solução. Um dos meus professores, né, meu mestre, sempre falava isso: análise, diagnóstico e solução. Um gestor de risco faz análise, faz um diagnóstico e apresenta uma solução. E isso vai trazer para dentro do contexto, né, do análise, diagnóstico e solução. Você precisa entender, trazer alguns temas agora recentes. Como é que a IA entra nesse modelo de, né, análise, diagnóstico e solução? Porque a IA sozinha não traz. Você tem que ter embasamento técnico para você fazer uma configuração. Você precisa entender de riscos cibernéticos no seu dia a dia. Você precisa entender da legislação local, mudanças que vão desde a questão do seguro, mais resoluções de trânsito, transporte, enfim, várias que a gente tem que fazem aí o dia a dia dos nossos clientes, né? Estão presentes. Então, não dá para você chegar despreparado. Então, eu vou falar, no começo da minha carreira, eu não tinha muito a visão de que isso era realmente importante, e lógico que cheguei em alguns clientes que me deram aula, e foi ótimo.
Tava no começo da carreira, me deram aula, mas... Fica vermelho ali pra não ficar roxo no final. Né? Exato, né? E fica quietinho e ouve bastante, e aprende, mas o ideal é que você esteja preparado. Você não precisa ser o pai do assunto, mas você precisa saber aonde você vai buscar informação, o que você vai fazer com a informação e como você vai analisar isso no seu contexto do dia a dia. Isso é ser um gestor de risco, né? Como você também aproveita, como o Teles falou, a troca, né, de conhecimento com outros profissionais e entender que um gestor de risco, ele tem um certo conhecimento que ele vai chegar numa região e num local e vai encontrar um outro gestor que vai trocar com você experiências, né? Então, humildade para aprender. Isso, para mim, sempre foi a dica de ouro, né? Aprendi muito, né? Diversos tipos de risco, de operação, né? Operações que a gente acaba conhecendo no dia a dia. Então, acho que assim, eu acho que o melhor aqui prepare-se para se comunicar bem. Estude, dê profundidade aos temas que fazem sentido na sua carreira como analista, como gestor de risco. Pode ser dentro de uma seguradora, ou pode ser dentro de uma empresa de gerenciamento de riscos, ou então até mesmo dentro de uma indústria, porque hoje nós temos vários profissionais de gestão de risco, e que, de certa forma, também passarão por capítulos de seguro e legislação e cibersegurança. Então, é extremamente importante que o profissional ele faça um deep dive, né? Ele consiga trazer ali um pouquinho de cada tema e também as habilidades que são importantes. Muito bem. Legal. Nossa, então, acho que... Depois dessas aulas aí, né, Fabrício? Acho que resta muito assunto pra gente falar ainda, mas a gente encerra o programa aqui agradecendo vocês imensamente essa participação. 2 amigos, duas referências para ambos aqui. Então, muito obrigado a vocês. Valeu, Léo. Até a próxima, então. Muito pessoal, obrigada. muito obrigado mais uma Muito vez. feliz. E a quem está na nossa audiência aí, fique atento às nossas comunicações aí, não deixe de participar. E até o próximo Papo com o Especialista. Até mais, gente. Valeu.